Fala galera, tenho uma pergunta a fazer a vocês. E se o diretor mais ambicioso do cinema moderno decidisse recriar a jornada mais antiga, violenta e épica da história da humanidade? Pois é, nosso amigo Christopher Nolan está de volta, com um orçamento total de 250 milhões de dólares, um elenco inacreditável liderado por Matt Damon e Tom Holland e uma produção que parou o mundo de cinema. Vem aí a Odisseia, que promete ser o evento cinematográfico mais insano dos últimos anos. Mas para a gente entender como a mente de um homem se tornou sinônimo de blockbusters geniais, a gente precisa voltar um pouco no tempo e é isso que a gente vai fazer neste vídeo, por isso fica nele até o final. Christopher Nolan não começou no topo. Nascido em Londres, ele era aquele garoto obcecado pela câmera de 16mm do pai, inspirado por Star Wars e por arquitetura. E essa mistura de espaço e estrutura moldou o seu DNA. No ano de 2000, ele chocou Hollywood com Memento, que no Brasil se chamou Amnésia, um filme noir brilhante contado inteiramente de trás para frente. Ali, ele deixou claro para o mundo a sua maior obsessão, o tempo. Mas Nolan queria mais do que o circuito independente. Ele queria tudo, ele queria o mundo, ele queria Hollywood. E em 2005, ele pegou um personagem que estava enterrado no cinema e mudou as regras do jogo. A gente está falando da trilogia The Dark Knight. Ele provou que filmes de super-heróis podiam ser dramas realistas, sombrios e viscerais. A partir dali, um filme do Nolan virou um gênero próprio. Ele se tornou um dos pouquíssimos diretores vivos que consegue centenas de milhões de dólares dos estúdios para filmar ideias originais. E recentemente alcançou a consagração máxima com Oppenheimer, limpando o Oscar e mostrando que física teórica e drama histórico podem arrastar multidões para as salas de cinema. Qual o segredo dele? Uma rejeição quase religiosa aos efeitos digitais genéricos. Se o Nolan pode explodir ou construir de verdade, ele vai fazer de verdade. E é exatamente essa bagagem de realismo, obsessão técnica e grandiosidade que ele está levando para o mito grego de Homero em A Odisseia. Mas antes de dissecarmos o que esperar desse novo épico e o porquê de ele estar flertando até com o gênero de terror, a gente precisa organizar a casa. Então prepare seu estômago físico e psicológico, porque esse é o ranking definitivo dos melhores filmes de Christopher Nolan e o que a gente pode esperar deste novo filme, A Odisseia. Então vamos começar abrindo o nosso top 5 com o filme que colocou Nolan no mapa e estabeleceu todas as suas marcas registradas. A gente está falando de Amnésia. Filmar um thriller de suspense psicológico onde o protagonista sofre de amnésia antirrógrada, ou seja, ele não consegue criar novas memórias, já é um desafio gigante. Mas a genialidade aqui está na estrutura. Nolan divide o filme em duas linhas do tempo, uma colorida, que corre de trás para frente, e uma em preto e branco, que corre de forma cronológica. Elas se encontram exatamente no clímax do filme. Com um orçamento minúsculo de apenas 4 milhões e meio de dólares, ele provou que o maior efeito especial do cinema pode ser a montagem. O espectador é colocado exatamente na pele de Leonard. Nós ficamos tão desorientados quanto ele, sem saber o que aconteceu 5 minutos antes. É um labirinto milimetricamente calculado que mostra como Nolan, desde o início, é obcecado pela desconstrução do tempo. Bom, a gente tem na quarta posição a ficção científica mais ambiciosa e visualmente avassaladora do século, que é Interestelar. O que torna esse filme fascinante é o compromisso de Nolan com a ciência real. Ele trabalhou lado a lado com o físico teórico e vencedor no Nobel, o Kip Thorne. Juntos, eles criaram equações matemáticas inéditas para renderizar o buraco negro Gargantua. O resultado visual foi tão preciso que gerou novos artigos científicos sobre astrofísica. Mas Nolan sabe que a ciência fria não sustenta um filme de 3 horas. A verdadeira força de Interestelar está na escala humana.
é uma história sobre o tempo e a dor do isolamento, traduzida na relação dilacerante entre um pai e sua filha. E tudo isso ganha um peso quase religioso com a trilha sonora de Hans Zimmer, que abandonou as percussões tradicionais de filmes de ação e usou um órgão de igreja do século XII para criar aquela atmosfera de imersão e solidão cósmica. Em terceiro lugar, o filme que provou que Hollywood ainda podia apostar centenas de milhões de dólares em blockbusters puramente intelectuais e originais. Estou falando de A Origem. Nolan passou 10 anos escrevendo esse roteiro, estruturando as regras de um mundo onde espiões corporativos invadem subconsciente para roubar e plantar ideias através dos sonhos. E aqui a sua rejeição à tela verde atingiu um patamar lendário. Para a sequência icônica da luta no Hotel da Gravidade Zero, a produção construiu uma estrutura centrífuga giratória de 30 metros de comprimento. Os atores dublês precisaram treinar por semanas para lutar enquanto o cenário inteiro rodava em 360 graus. Até o trem que invade a rua na primeira camada do sonho era um veículo real, blindado e montado sob o chassi de um caminhão. É essa textura física, essa gravidade real, que faz com que o absurdo dos sonhos pareça absolutamente palpável na tela. E a medalha de prata vai para o filme que rendeu a consagração máxima de Nolan com o Oscar, e a gente está falando de Oppenheimer. Transformar um drama biográfico e político de 3 horas em um suspense psicológico implacável é uma das maiores conquistas cinematográficas recentes. O filme é editado no ritmo de um filme de assalto, saltando entre 3 linhas do tempo diferentes para costurar a mente fragmentada e a culpa do criador da bomba atômica. A obsessão técnica aqui quebrou barreiras. Para capturar as nuances mais profundas e as microexpressões dos atores, Nolan convenceu a Kodak a fabricar o primeiro rolo de filme IMAX em preto e branco da história. E para o teste Trinity, a famosa explosão, ele se recusou a usar qualquer efeito digital. A equipe recriou a detonação combinando pólvora, magnésio, gasolina e alumínio em uma escala reduzida, filmada de perto por lentes macro. O resultado não é um clarão digital limpo, mas um fogo cru, caótico e assustadoramente real que esmaga o espectador na poltrona. E o topo do nosso pódio pertence indiscutivelmente a Batman Cavaleiro das Trevas. Este não é apenas o melhor trabalho de Christopher Nolan, é o filme que redefiniu a história da cultura pop. Nolan pegou a mitologia dos quadrinhos e a jogou dentro de um thriller policial urbano ultra realista, fortemente inspirado pelo cineasta americano Michael Mann, como no filme Fogo contra Fogo. Foi aqui que a obsessão do diretor pelo formato IMAX de 70mm começou de verdade, sendo o primeiro longa-metragem comercial a usar essas câmeras gigantescas para sequências de ação. Lembra daquela cena impressionante onde um caminhão de 18 rodas capota inteiramente de cabeça para baixo no meio da avenida em Chicago? Pois é, aquilo foi feito de verdade usando um sistema de pistões hidráulicos sob o veículo. Junte a esse primor técnico a performance imortal e anárquica de Heath Ledger como Coringa, e você tem uma obra-prima onde o suspense não vem de ameaças alienígenas, mas do colapso moral e psicológico de uma cidade inteira. Um filme perfeito do primeiro ao último segundo. Bom, com o topo do ranking definido, a grande pergunta que Hollywood se fazia, principalmente depois do fenômeno de Oppenheimer, seria: para onde Nolan iria? Bom, a resposta veio com seu novo projeto, o mais ousado e arriscado de todos, sem dúvida alguma. Nolan decidiu olhar para o passado e adaptar a história mais antiga da nossa civilização, a Odisseia de Homero. Mas esqueça aquela visão colorida, fantasiosa ou caricata da Grécia Antiga que você já viu em outros filmes. Conhecendo o Nolan, a abordagem aqui é o realismo visceral. A gente vai acompanhar o Odisseu, interpretado pelo Matt Damon, em seu retorno para casa após a Guerra de Troia.
É um filme sobre a desumanização da guerra, sobre a mente de um soldado traumatizado tentando sobreviver ao impossível. A gente já viu através dos trailers que tem sim toques de fantasia, mas em se tratando de Nolan, a gente sempre fica na dúvida do quão fantasioso vai ser o filme dele, porque ele tem muitos pés no realismo. Por isso mesmo até foi da gente estranhar, porque ele resolveu escolher justamente a Odisseia, que é um épico da mitologia grega, não é? Então vai ser mais interessante ainda por esse aspecto. Para dar vida a esse épico, ele montou um elenco que é um verdadeiro absurdo de tão talentoso, porque além do Matt Damon, a gente tem o Tom Holland, que interpreta seu filho, o Telemachus, a Anne Hathaway como Penélope e participações de peso como Zendaya e Robert Pattinson. Mas o que realmente está deixando todo mundo intrigado é justamente como o Nolan vai lidar com os elementos mitológicos. Como trazer o Cíclope, as sereias ou os deuses do Olimpo para um cinema que rejeita o CGI. Os bastidores indicam que o diretor transformou esses monstros em ameaças psicológicas e físicas aterrorizantes. As sereias, por exemplo, não são mulheres com cauda de peixe. São representadas através de alucinações sonoras e visuais perturbadoras causadas pela desidratação e pelo isolamento no mar. Fontes ligadas à produção dizem que a Odisseia flerta intensamente com o suspense psicológico e o terror de sobrevivência. É claro, a escala técnica é monumental. Com um orçamento de 250 milhões de dólares, o filme foi rodado inteiramente em locações reais pelo Mediterrâneo e em tanques de água gigantescos em Malta, usando exclusivamente câmeras IMAX de 70mm. Nolan e seu diretor de fotografia, Hoyt van Hoytema, criaram engenhocas inéditas para colocar o espectador dentro da água, sentindo a claustrofobia e o desespero daqueles marinheiros. Bom, a gente viu inclusive em entrevistas recentes que ele disse que uma das dificuldades de gravar com esse tipo de câmera é que era muito barulhento. Então não dá para você capturar diálogos entre dois personagens ou dar close, porque o barulho das câmeras interferia muito e causava um problema sério ali de você conseguir concentração dos autores. Então ele entrou em contato com a fabricante da IMAX e tentou ali convencer o pessoal a criar uma nova tecnologia para abafar o som, e foi o que fizeram. Um equipamento novo, criaram uma tecnologia, o cinema faz isso. Então foram feitas caixas onde você encaixava a câmera dentro delas para abafar o som, e assim foi permitido que todo o filme fosse feito usando essas câmeras. As primeiras reações da crítica internacional que começaram a vazar são unânimes. Esteticamente é o filme mais impactante e cru da carreira do Nolan. Uma experiência sensorial que promete redefinir o cinema histórico, assim como Dunkirk redefiniu o cinema de guerra. A expectativa está no teto, porque no fundo todos nós queremos ver como a mente mais matemática de Hollywood vai decifrar os mistérios e os deuses do passado. Pois é, as críticas começaram a sair, o filme está para estrear e tem sido unânime, realmente todos os críticos adoraram ver o filme do Nolan, ele que dessa vez inverteu a lógica, porque antes os estúdios liberavam para a galera influenciadora, as pessoas que tinham canais e esses sites de entretenimento ver antes, depois os críticos. O Nolan inverteu, vai mostrar primeiro para os críticos e depois para essa toda a galera da mídia do entretenimento. Foi uma jogada muito interessante. Mas, seja manipulando o tempo, o espaço, a mente humana ou agora mesmo os mitos do passado, Christopher Nolan continua sendo um dos últimos diretores que nos faz querer sair de casa e comprar o ingresso para ver uma experiência real no cinema. A Odisseia tem tudo para ser o ápice dessa jornada. Mas eu quero saber de vocês, que a palavra está com vocês. O que vocês acharam deste ranking? Qual é o top 1 incontestável na mente de vocês? Vocês concordam que é realmente a trilogia do Batman ou vocês têm um outro filme favorito além do Cavaleiro das Trevas? E eu quero saber também qual a expectativa de vocês para Odisseia. Vocês acham que o Nolan vai conseguir entregar um épico mitológico realista ou ele deu um passo maior que a perna dessa vez? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e vamos lá, vamos pro debate. Se você curtiu essa análise, já deixa aí um like, se inscreve no canal, isso é muito importante, compartilha com todo mundo para não perder os nossos vídeos
que vão sair mais pra frente, tá bom? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.